Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o nosso último bloco, né? Que nós vamos falar sobre cerimonial e protocolo. Como que se insere nos eventos. Atenção, vocês do secretariado executivo, é muito importante, porque aqui a gente vai saber algumas regrinhas básicas, né? De organização, de precedência, de como que deve ter a sequência dos eventos, das solenidades, né? Quem é a autoridade principal, a gente vai ver cada coisa. Primeira coisa, cerimonial e protocolo é a mesma coisa? Não. Cerimonial é o conjunto de formalidades que devem ser seguidas. É um conjunto de regras. Existe uma lei que regulamenta isso, tá? E já o protocolo é a aplicação dessas regras, aplicação prática, né? Dessas regras dentro dos eventos. E aí vem onde que entra a etiqueta? A etiqueta é também um conjunto de regras, mas ela é um conjunto de regras da sociedade, né? Do comportamento social. Então, aí já é o conceitinho básico, né? Que a gente vai adentrar mais ainda sobre essas técnicas, né? E quem é esse profissional que atua no setor de eventos? Quais as características que ele precisa ter, né? Tem que ser uma pessoa discreta, tem que ser uma pessoa atenciosa, tem que ter uma pessoa que não tem medo de falar em público, não tem medo de falar com as pessoas, ser discreto, tem que ter bom senso. É de suma importância conhecer o evento, conhecer todas as informações do evento e o local de funcionamento. Saber onde é o banheiro, saber onde é o bebedouro, aonde que está acontecendo o auditório. Enfim, ele tem que saber todas as informações necessárias caso um participante do evento queira saber, né? Então, ele tem que ter esse conhecimento. Tem que estar atenado porque está acontecendo à sua volta, né? Gostar de trabalhar em equipe, saber falar, saber comunicar, ser educado, ser prestativo, né? Ser proativo principalmente. É quem atua, né? Esse é o perfil do profissional que atua na área de eventos, né? E principalmente na parte de cerimonial. No cerimonial não tem lá a presença do mestre de cerimônia, que é aquela pessoa que fica anunciando do evento, né? Então, é ele que dá todas as informações do evento. Então, ele precisa conhecer essas informações e ter o dom da oratória, saber falar bem em público, né? Ter desenvoltura, saber lidar com imprevistos, né? Ter boa dicção, saber falar pausadamente, ter uma postura profissional, ser elegante, né? Ter uma presença de palco, ter uma memória trabalhada, porque às vezes ele vai ter que dar uma informação que ele tem que estar lembrando, ter um conhecimento específico, ter o conhecimento de eventos, conhecer essas normas de precedência. É importante ele ter pelo menos um conhecimento básico dessas normas de precedência que rege, né, o cerimonial e protocolo. Isso está na lei, tá? Existe uma lei, que é a Lei 70.274, de 9 de março de 1972. Essa lei explica o que é que deve ser feito ou não nessas normas de cerimonial e protocolo, né? Existem normas de precedência. O que é quem que é mais importante que o quê, né? Que é a hierarquia que determina a precedência nos eventos, né? Quem é a pessoa mais importante, quem é o anfitrião. Só que não é só a hierarquia que é determinante. Às vezes, a idade, o sexo, a ordem alfabética, né? São critérios, mas no caso de eventos, a precedência mais importante é a questão do nível hierárquico. Quem é mais importante que o quê? Por exemplo, numa solenidade onde tem a presença da presidente da República, a presidente da República, ela é a maior autoridade do evento. Ela ocupa o lugar do anfitrião do evento. Então, é ela que vai presidir o evento. No caso da ausência dela,
quem vem é o vice-presidente. E aí, se você for pensar no município, quem é a maior autoridade do município? O prefeito, né? Depois dele, o vice-prefeito. Depois dele, quem é? O presidente da Câmara, né? Então, assim sucessivamente. Então, eu tenho que pegar em escala de importância, da hierarquia. Quem é mais importante que o quê dentro do evento, e aí eu monto a minha precedência, né? Que é o que a gente vai aprender ao longo na apostila, nas aulas que vocês têm, né, em todos os contatos. Por exemplo, numa instituição, no caso do IFP, né, aqui a principal autoridade, sempre quem preside os eventos, é o reitor. O reitor é a maior autoridade. Então, assim que a gente monta, né, a ordem de precedência. E aí, sempre na abertura dos grandes eventos, eu tenho a utilização da montagem de mesa solene. Aí que atenção, cuidado, como que eu preciso aprender a montagem de mesa solene, que é aquela mesa que ficam todas as autoridades presentes na abertura do evento. O ideal é que você coloque mesa ímpar, quantidade de pessoas de mesa ímpar, tá? Sempre ao centro da mesa, que é a primeira pessoa a ser chamada, vai vir um anfitrião. Quem é o anfitrião? Ele é a maior autoridade? Não, ele é o dono do evento, né? É ele que está organizando o evento. Então, ele vai convidar as pessoas para virem sentar à mesa. Por isso, ele é o primeiro a ser chamado. E ele senta ao centro da mesa, tá? Aí sim, a principal autoridade, o maior convidado, ele vai sentar à direita dele. Cuidado que quando eu estou montando essa mesa, eu sempre vou montar ela virando, olhando para a plateia. Eu venho por detrás da mesa e monto olhando para a plateia. Então, a direita dele, a minha direita, que eu sou o anfitrião, eu sento ao centro, à direita dele vem a principal autoridade, o principal convidado, tá? À esquerda dele, a segunda, a terceira e a quarta. Isso na escala de importância. Antes do evento começar, você vai lá, lista quem são essas autoridades, quem é mais importante que o que para o evento, e vai montando essas autoridades, colocando em ordem quem vai sentar o quê. Para facilitar, você pode colocar uma prisma, um papelzinho com o nome da pessoa. Você pode botar o nome aqui na frente ou o nome na cadeira, né? As pessoas só podem se sentar quando todos os representantes da mesa já estiverem na mesa. Então, não pode chegar e já sentar, não. Tem que esperar todo mundo e senta, tá? Isso, o ideal é que você monte mesa ímpar. Por quê? Quantidade de pessoas ímpar. Por quê? Porque eu preciso estabelecer o centro da mesa. Quem vai ficar nesse centro? O anfitrião. O dono da casa, o dono da festa, o dono do evento. À direita dele vem a autoridade, né? Vem a principal autoridade, à esquerda dele a segunda e assim sucessivamente. Eu sempre monto direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, tá? Então, é importante saber disso. Isso é uma coisa que quem conhece dessas normas, hoje a gente vai falar aqui dessa norma de montagem de mesa e de montagem de disposição de bandeiras, que são duas coisas muito, muito importantes e quem trabalha nessa área conhece muito bem. No caso de mesa par, de membros de pessoas de mesa par, eu preciso fazer um centro imaginário, uma linha imaginária. E aí o que acontece? O anfitrião, ele fica um pouquinho à direita, o outro, a segunda autoridade à esquerda, depois a segunda autoridade à terceira e assim sucessivamente, tá?
Então, inverte a ordem das coisas. Na dúvida, coloquem número ímpar, tá? E lembrando, sempre vocês vão montar a mesa olhando para a plateia. Olhando para a plateia. Por quê? Porque é diferente. Eu estou aqui, se eu esticar aqui o braço direito, muitos podem ver o braço esquerdo, mas não é, tá? A minha à direita dele, certo? Então, maiores informações a gente tem na apostila. No caso das bandeiras, no caso da utilização dos símbolos nacionais, eu vou estar falando da utilização da bandeira nacional. A bandeira nacional, ela tem que estar presente nos eventos. Ela sempre fica à direita do espaço do evento, do auditório, tá? Ela sempre fica à direita e ela tá sempre a do Brasil, a nacional. Ela sempre está ao centro das outras bandeiras e ela está mais destacada. Ela tem um mastro um pouco maior e ela é um pouco mais afastadinha. Ela fica um pouco mais na frente das outras bandeiras, tá? Então, é sempre à direita. Como que eu coloco no caso de bandeira do estado e município? Do mesmo jeito da montagem de mesa. A bandeira do Brasil ao centro, a bandeira do estado à direita, que é a mais importante, a segunda mais importante, e a bandeira do município à esquerda, do mesmo jeito a outra. Quando eu tenho a participação de membros de todos os estados brasileiros, que eu preciso colocar todas essas bandeiras. Como é que se coloca? Eu coloco a bandeira do Brasil ao centro, à direita dela eu coloco a bandeira do meu estado sede e à esquerda em seguida eu sigo a ordem de criação dos estados brasileiros. Então, eu vou lá, procuro saber qual foi o primeiro estado a ser criado, né? E aí eu coloco o primeiro estado a ser criado, que foi Bahia. E assim, sucessivamente, Bahia, Rio de Janeiro, tará, tará, e os outros estados. O Piauí é o 14º estado. Então, eu vou sempre colocando conforme a ordem de criação do estado. Preciso fazer isso decorado? Com a prática você vai aprender. Mas não, você vai lá, olha no livro de cerimonial e protocolo a ordem de criação dos estados e coloca esses estados, certo? Então, sempre eu sigo essa ordem cronológica, direita, esquerda, no caso de bandeira estadual. No caso de bandeira, no caso que eu vou ter que colocar países estrangeiros, bandeiras de países estrangeiros, eu sigo a ordem alfabética conforme o país sede. Então, eu coloco lá as bandeiras que vão dos membros participantes, dos países participantes, e coloco lá a bandeira do país sede no centro, à direita a primeira letra do alfabeto, à esquerda a segunda letra do alfabeto e assim sucessivamente, certo? Isso é a lição básica de cerimonial e protocolo. Para começar, é a montagem de mesa e a montagem de bandeiras, tá? A bandeira nacional, ela é sempre hasteada, né? À noite ela tem que estar iluminada, ela é hasteada às 8 horas da manhã e o arreamento às 18 horas da manhã, tá? Quando o governo federal, a presidente, decreta luto, as bandeiras elas ficam a meio mastro. Ela sobe e desce, tá? Não é só ficar só meio mastro, não. Ela sobe e desce. Sempre quando um representante do governo, por exemplo, quando o governador do estado do Piauí está no Karnak, a bandeira do estado ela está hasteada para avisar que ele está presente no estado. Do mesmo jeito acontece lá em Brasília com a presidente Dilma. Quando ela está, a bandeira do Palácio da República, a bandeira nacional, ela também fica hasteada, certo?
Então, o hino nacional. O que é importante vocês saberem do hino nacional? Cuidado, quando você for executar um hino nacional no seu evento, você tem que saber qual é o hino que você tem. Se o seu hino ele é cantado, né? O mestre de cerimônia vai convidar as pessoas para cantar o hino nacional. Se o seu hino é só instrumental, você vai convidar as pessoas para cantar, para ouvir o hino nacional. Porque não tem a letra, então não dá para cantar, tá? Mas as pessoas confundem muito bem isso. Eu tenho que usar sempre, né, em eventos solenes, coloco o hino nacional brasileiro, né? Cuidado também nos arranjos de mesa, para não atrapalhar a visão das pessoas na montagem de mesa. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre etiqueta, né? Etiqueta e comportamento. Como que eu vou cumprimentar uma pessoa? Se você está conhecendo ela a primeira vez, nada de beijinho, aperto de mão, o aperto de mão nem muito pesado e nem muito fraco, né? Então, seja sempre discreto, afinal de contas, você está conversando, está conhecendo a pessoa agora. Não puxe muita conversa, apenas pergunte como vai. No final, você diz o prazer em conhecê-lo, né? Então, evitar, cuidado no erro de comunicação, isso serve tanto para e-mail também, né? Evitar o uso de jargões, o uso de gírias, no caso de comunicação, evitar gritos, sussurros, evitar tocar nas pessoas, tem gente que não gosta de ser tocado, né? Nada de chamar com todo mundo com muita intimidade, não é isso? Então, cuidado com preconceito, né? Quando você for escrever um e-mail, escreva da forma correta, evite vícios de linguagem, né? Escreva o texto corretamente, tudo direitinho. No caso do celular, tenha sempre o celular em modo silencioso quando vocês estiverem em locais públicos, em locais que tenham pessoas. Não tem coisa mais chata do que a gente ir para o cinema e o celular tocar, né? Então, evitar ligações longas. Quando você estiver falando no telefone, ninguém precisa escutar, só você precisa escutar, né? Tenha sempre cuidado quando for atender o telefone, evitar atender o telefone num jantar, numa reunião, a não ser que você avise que está esperando uma ligação e precisa ser bem atendido, né? Então, ter sempre com licença, boa tarde, boa noite, dar passagem para as pessoas mais idosas, para as mulheres grávidas, evitar chegar atrasado, evitar fumar, né? E aí também o uso de etiqueta à mesa, né? Então, quando você não souber montar um talher, isso aí a gente fica para o material complementar que eu vou estar passando para vocês, de montagem de mesa, mas na dúvida, você chega num jantar e está lá a mesa toda posta, na dúvida usa de dentro para fora, né? Esse é chamado serviço à francesa, tá? Que é o serviço que a mesa já está toda pronta, que a comida vai vir, né? O serviço americana, que é o serviço que é o que é mais utilizado, que é o mais comum, é que você vai lá e se serve. Eu tenho as mesas com as comidas, que são chamadas de ilha, e tenho do lado delas os talheres. Então, eu vou lá e me sirvo. Isso é fundamental para qualquer evento. Mas no caso de ambientes de mesa francesa, que é mais solene, mais importante, você usa, na dúvida, de dentro para fora. Certo? Então, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de todos e aproveitem o material que foi enviado. Obrigada.